Há muitas senhoras a procurarem ajuda de uma nutricionista nesta fase da mulher. Esperemos que sim, claro, e deveria ser até obrigatório, não é? Perceber Sim, sem esta dúvida. alteração. Sim, sem dúvida. A procura não é só nesta fase, Claro. e bem, portanto, também deve ser de forma preventiva, não é? Portanto, não agir só quando entramos nesta altura de menopausa, mas numa forma um bocadinho antes. Portanto, ter uma alimentação saudável, esta preocupação existe, okay? Cada vez mais, existem cada vez mais mulheres preocupadas em, antes de chegarem, portanto, à fase da menopausa, já ter aqui um estilo de vida saudável que comporta todos os fatores que a doutora Alexandra referiu. Portanto, hábitos alimentares saudáveis, ter aqui o reforço de praticar exercício físico, uma boa também higiene do sono, portanto, e ter aqui tudo muito bem organizado para tentar aliviar ou pelo menos que os sintomas que podem aparecer sejam um bocadinho mais, não tão abruptos. E neste caso específico, a alimentação consegue, de facto, atuar em alguns destes sintomas? Claro que sim, aliviar claro que sim. sintomas. Nós somos o que comemos. Portanto, isto acaba por ser o mote da minha prática clínica e eu realmente acredito muito nisso. E sim, a alimentação acaba por ser aqui, também ter aqui um ponto muito de prevenção. Nesse sentido, temos que privilegiar tudo que são alimentos mais naturais, ok? Fugir um bocadinho de alimentos processados, também como falamos, olhar um bocadinho para a nossa roda dos alimentos. Okay, a nossa roda dos alimentos é o quê? É uma alimentação que seja equilibrada, que seja variada e também completa. Portanto, de comer um pouquinho de tudo, mas perceber aquilo que devemos comer só em dias específicos, só de vez em quando. E vai levar, exatamente, e vai levar exatamente aqui a que os sintomas nesta condição fisiológica, portanto, a menopausa, acabam por os sintomas estarem um pouquinho mais, não tão intensos. E como diz a doutora Alexandra, funciona como um puzzle, não é? Ingerir água, fazer exercício físico, as senhoras começam a notar que se sentem melhor, bem-estar físico e mental também, e seguem de facto esta, não é dieta, é estilo de vida saudável. Estilo de vida, exatamente. Mas há aqui uma mudança, Sra. Doutora, no que diz respeito à forma como as senhoras se querem sentir, antes da menopausa também, mas especificamente aqui na menopausa. Eu acho que sim, e felizmente que é assim. Claro. Porque realmente aqui há um século, isto era quase aceito como o inevitável. E que nós vamos envelhecer, vamos. É sinal que estamos vivos e, portanto... Que é ótimo. Que é ótimo. Agora, nós temos que dar uma ajuda à sorte. Nós temos genes e os genes não são negociáveis. A pessoa tem 1,70 m, não vai poder ter 1,90 m, pronto. Ou tem 1,50 m, não vai poder ter 1,90 m. Os genes não são negociáveis. Mas eu acho que nós podemos dar uma ajudinha aos genes. Ou pelo menos nos estragar, que já não está mal. E, no fundo, se nós sabemos que com a idade temos, então, menos metabolismo, que temos mais acumulação de gordura a nível abdominal, porque também há um predomínio dos androgénios. E nós sabemos isso. Se, por exemplo, virmos fora dos grandes centros, vemos que as pessoas mais velhas tinham muitas vezes um bocadinho de bigode, um bocadinho de barba. Isto é o desvio androgénico da menopausa e que imita um bocado a barriga dos homens, porque os homens também muitas vezes é na zona abdominal que vão ter a deposição da gordura, aumentando, como eu disse há bocado, indiretamente o risco cardiovascular, o risco de diabetes. Por exemplo, nós sabemos que muitas vezes temos uma diabetes tipo 2, porque o próprio pâncreas também está mais velho e, portanto, vai funcionar menos bem, a pessoa está mais obesa, tem mais insulina resistência, vai engordar e tem diabetes tipo 2. Basta muitas vezes de emagrecer 10 quilos e a diabetes já não existe. Pois. Então, quer dizer, acho que as pessoas já têm um bocado essa consciência, também mais informação, e por isso começam realmente a buscar os cuidados multidisciplinares, desde a ginecologista, que depois vai orientar exatamente para um preparador físico, para nutricionista, sei lá, começar realmente a fazer uma nutrição diferente da pele, proteger a pele, embora também importante neste puzzle é apanhar pelo menos 30 minutos de sol, de luz, de cá de fora. Até pela absorção da vitamina D. Também, não na cara, que devemos proteger, sim, mas realmente basta muitas vezes esta zona para absorver e favorecer a vitamina D. E eu já falei sobre isto, mas acho que é outra vez bom fazer o ponto da situação, que é a vitamina D. Nós, em Portugal, teríamos tudo para ter muito boa vitamina D. E eu agora penso sistematicamente e vejo que tenho cada vez mais gente com menos vitamina D. Então, porquê? Primeiro, nós trabalhamos, estamos aqui, não estamos a ver a luz do dia, por isso estamos dentro de 4 paredes.
Segundo, o nosso sol não é o sol que nos permitiria fazer bons níveis de vitamina D, que é o que está nos trópicos entre os 0 e os 30 graus de latitude. Em Portugal estamos nos 45. Portanto, já é um sol, apesar de tudo, menos forte. Depois sabemos que 60% da população tem uma mutação que faz com que seja mais difícil fixar a vitamina D, ao contrário dos suecos, que têm a mutação ao contrário. Exatamente. Quer dizer, Seria eles de vão esperar buscar o contrário. as migalhas do sol, não é? E, portanto, muitas vezes as pessoas até fazem suplementação com vitamina D e não conseguem chegar aos bons níveis de vitamina D. E nós sabemos, num estudo que foi feito na Universidade de Lisboa, que, por exemplo, no início da pandemia, aquelas pessoas que morreram de Covid eram as que tinham os níveis mais baixos de vitamina D. Sim. Portanto, a vitamina D é mesmo fundamental. Essencial. Digamos, todas elas será aquela que eu poria em número 1. E depois, isso leva-me também, no caso da nutrição, à suplementação. E a suplementação, geralmente, vai-nos trazer coisas que ou não estão nos alimentos ou não estão em quantidade suficiente nos alimentos. Vamos, por exemplo, falar no resveratrol. Ele existe no vinho tinto. Mas para eu conseguir a dose diária de resveratrol, precisava de beber 1000 copos de vinho tinto. Não dá. Claro. E nas uvas? Nas uvas Mas mais também escuras também não conseguimos. Quer dizer, não conseguimos. Portanto, o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que tomar um suplemento de resveratrol, porque ele não existe em quantidade suficiente, embora esteja no alimento, não em quantidade suficiente, que a gente possa num dia fazer essa suplementação. E por isso, muitas vezes, este envelhecimento e o stress relacionado com o envelhecimento, às vezes obriga também a uma suplementação. Claro que tem que ser uma suplementação orientada, porque senão as pessoas vão, se calhar, estar a tomar demasiado coisas de que não precisam e não estão orientadas. Claro. Certo. Pronto. Mas a vitamina D, eu continuo a ver os níveis mais baixos de sempre, e isso também está relacionado com a depressão, com o cansaço, com o envelhecimento, com a oxidação, a inflamação. Portanto, vitamina D, eu agora peço a todas as pessoas, e 99% das minhas pacientes, que são até meninas que se tratam, têm déficit. Claro. Esta conversa vamos ter de uma forma geral, portanto, o importante é que as senhoras tenham uma consulta com um nutricionista, porque esta suplementação e alimentação vai ser adequada a cada caso. Exatamente. Mas, Sra. Doutora, para reduzir aqui o risco de osteoporose, para garantir então este nível de vitamina D adequado, evitar o cansaço, que as pessoas se sintam cansadas, principalmente nesta fase de menopausa, que tipo de alimentos é que pode aconselhar às senhoras? Nesse caso, portanto, temos que dar mais ênfase a alimentos que sejam ricos em cálcio. Em cálcio, também em vitamina D, portanto, estamos a falar laticínios magros, também conseguimos encontrar em algumas folhas verdes, mas também aqui, muito importante, aumentar o consumo, por exemplo, de proteína de alto valor biológico, ok? Proteína, digamos que de maior qualidade. E não procurar apenas em fontes animais. Também podemos ir também a algumas fontes vegetais muito importantes, leguminosas também, mas no caso, a nível de cálcio e de vitamina D, sem dúvida que os laticínios magros e também as leguminosas podemos encontrar portanto, e conseguir ter aqui um aporte um bocadinho mais positivo. E já não existe um estigma em relação a estes suplementos, pois não? Sim, ainda existe. Eu acho que aqui o mais importante é perceber, e como disse bem, Alexandra, que a personalização é fundamental, não é? Portanto, cada caso é um caso, e eu sou muito apologista desse caso, desta situação, e portanto nós temos que olhar para a pessoa que está à nossa frente como um todo. Okay? Que até pode estar muito bem a nível antropométrico, portanto, ter um peso saudável, uma porcentagem de massa gorda, mas depois, e também como falou, na parte até um pouquinho mais psicológica, estar um pouquinho mais frágil e que aquilo que vai ser, portanto, o plano alimentar, que irá ser passado, já não irá ter grandes benefícios, porque temos que conjugar estas coisas todas, está bem? Portanto, é um bocadinho por aí. E quando falamos em relação a alguns suplementos ou alguns alimentos, temos que perceber que temos que explicar qual é que é a razão que leva efetivamente a nós estarmos a prescrever ou a aconselhar exatamente para os consumir. Okay? E os suplementos é muito importante em relação a isso, porque primeiro temos que garantir, que eu costumo dizer, que a casa está arrumada, portanto, que a alimentação está equilibrada, que está completa, que é variável, e se realmente não for possível pela alimentação ou porque as doses para chegar a determinada situação não sejam, portanto, conseguidas a partir da alimentação, vamos para a suplementação. Mas mesmo a suplementação, escolher o suplemento não é por si só suficiente, temos que depois ver a dosagem, está bem? E muito importante também, tem a ver com aquilo que é, portanto, tudo que é complementar.
ok? Às vezes nós estamos a tomar digamos assim, um suplemento de cálcio, mas perceber que não devo tomar ao mesmo tempo que tomo, por exemplo, um suplemento de ferro. Claro, okay? pode interferir Exatamente, da absorção. E estas situações são fundamentais para realmente depois termos aqui um estilo de vida mais saudável e que a nossa saúde também seja mais positiva. Por isso é positiva. que as consultas individuais são tão importantes, não é? Alexandra, aqui muito importante, como estava a dizer a Joana, por exemplo, a vitamina D, no outro dia tinha uma senhora que estava muito contente, eu estou a tomar vitamina D e tomo logo em jejum. Eu disse, então não está a tomar nada. Porque como ela é lipossolúvel, ela só vai entrar nas células se houver alguma gordura. Pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser o abacate, o que quiserem. Agora, a vitamina D nunca se toma em jejum. Claro que sim. Sra. Doutora, estava aqui a ouvir a nossa colega a dizer que temos que terminar, mas queria só fazer uma pergunta. Qualquer alteração que as senhoras sintam, de facto, não devem aceitar que faz parte do processo, Nunca. devem ter à vontade para falar com a sua médica ginecologista e depois perceberem juntas, que isso então, são sintomas. Exatamente. Porque a gente pergunta, não há sintomas e saem de lá com 10 sintomas, que são reais. Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença no consultório. Nós agora vamos ouvir precisamente as dúvidas de quem nos está a acompanhar, senhoras ou senhores, que podem aqui ter alguma questão, não é? Sim, eles também envelhecem, os homens. Exatamente, e para ajudar as esposas, as companheiras, namoradas, também estamos aqui disponíveis para ajudá-lo nesse sentido. Para isso, deve apenas marcar o número de telefone 22-508-3297, inscrever-se, desliga a chamada, nós depois voltamos a entrar em contacto consigo e participa então em direto no consultório, no programa, mas pode também enviar toda esta informação para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.